Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas, e uma delas é do filho pródigo. E ele conta a história ali, então, de um filho que chega para o pai e falou: pai, eu quero a parte da minha herança e eu quero seguir a minha vida. Ele não tinha direito a isso. E aquela fala dele, naquele momento, naquele contexto, significava: pai, eu gostaria que você estivesse morto, mas como você não está, eu quero a minha parte e eu vou seguir a minha vida. E aquele pai disse que pegou a sua parte, deu aquele filho e ele foi-se embora. Aquele filho foi-se embora e gastou tudo que ele tinha ali em festas, em noitadas, ficou sem dinheiro nenhum, veio uma grande fome sobre aquela região, ele precisou trabalhar, cuidar de porcos, passar fome, e um dia ele cai em si e diz: o que eu estou fazendo? Eu vou voltar ali para a casa do meu pai, porque ali eu posso ser um dos seus trabalhadores, não sou mais digno de ser chamado de filho, mas posso ser um dos trabalhadores. Eu pequei contra meu pai e eu vou voltar, estou arrependido e vou pedir perdão e vou voltar à condição de servo naquele lugar. E diz então que ele foi, quando chegou lá, versículo 24 do capítulo 15 de Lucas diz: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Aqui a graça, Jesus revela um pai amoroso, um pai perdoador. Quando o filho está chegando, diz que esse pai corre na direção do seu filho. Isso não era de praxe, não era comum para ali o povo do Oriente Médio, não era para aquela cultura, porque um homem de posição não corre, ele iria lentamente andando e jamais correria em direção ao filho. Mas Deus está mostrando o grande amor desse pai que move na direção desse filho arrependido que volta para o lar. Então nós queremos falar um pouquinho sobre graça, e quando Jesus revela Deus como Pai, ele vem e nos mostra: Deus é Pai. Ele está falando desta graça desse Pai. Então graça no dicionário significa um dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Sem a graça, nós não conseguimos alcançar a salvação. O Evangelho nos diz que nós não recebemos o que merecemos, porque nós merecíamos castigo, recebemos perdão. Merecíamos receber ali a ira de Deus e recebemos ali a misericórdia, a graça de Deus. Então, misericórdia é isso, é eu não receber o que eu mereço. Eu merecia morrer, padecer naquela cruz, mas a misericórdia de Deus não me pune segundo aquilo que eu deveria. Mas também fala de graça, e graça é receber o que não mereço. Então, a graça eu não merecia a salvação. Eu não merecia ser chamado de filho de Deus. Eu não merecia ter o Espírito Santo na minha vida. Eu não merecia ter a certeza que um dia estarei com Jesus. Mas a graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, isso é possível. Nós, os beneficiários, não custa nada, mas custou muito para o doador desta graça. Deus entregou o seu único, seu amado Filho. Deus se esvaziou e veio até nós e morreu até a morte, e morte de cruz. Para nós a graça nada custa, mas para Deus custou a vida do seu Filho Jesus Cristo. Então nós vemos que Deus nos ama não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que Ele é. Deus é amor. Graça significa que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. O amor de Deus é enorme, gigantesco, imensurável. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Ele simplesmente me ama. A graça ainda diz que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Deus me ama apesar de. Mesmo quando eu falho, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu caio, Deus continua me amando. O Evangelho de João, se nós chegássemos para o discípulo João e perguntássemos qual é a sua característica, qual é a sua identidade? Você é quem? Você é apóstolo João? Você é evangelista João? Você é escritor João? Quem é você? Ele diria: eu sou aquele a quem Jesus ama. E isso Deus diz para nós: você é aquele a quem Deus ama.
Isto é graça de Deus. Ele me ama mesmo eu não fazendo nada. Ele me ama mesmo quando eu erro. E este pai do filho pródigo, ele revela este grande amor de Deus por nós. Deus nos ama. E aquele pai deu uma grande festa, recebeu seu filho de volta. E o filho falou: pai, eu pequei, não sou merecedor. Mas o pai disse: você é meu filho amado. Meu irmão, isso é graça. Nós trazemos o pecado, nós trazemos sobre nós a culpa, mas Jesus levou as nossas culpas naquela cruz. Diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. Ele levou as nossas culpas. Não tenho mais nenhuma dívida, porque Jesus pagou na cruz do Calvário a minha dívida e a tua dívida. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por tão grande salvação que o Senhor nos concedeu por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não merecíamos, continuamos não merecendo, mas o Senhor, com o teu grande amor, com a tua misericórdia, com a tua graça, nos alcançou. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amanhã nós vamos dar continuidade falando do irmão do filho pródigo, e eu queria só mostrar aqui um livro para vocês, do Philip Yancey, Maravilhosa Graça. Muito bom esse livro, fala sobre a graça de Deus. Se você puder lê-lo, você vai crescer muito, aprender muito, ser muito edificado. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.